Olá, meus irmãos, paz eterna para todos. Como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Meus irmãos, é um prazer sempre estar falando com vocês nesse canal, a qual nós temos crescido é, dentro do limite possível. E você que não é inscrito, inscreve aí nesse canal, dá um joinha, comente também na mensagem. Esse canal está aberto para você colocar a sua ideia. Aqui não somos donos da verdade, nós apenas temos um entendimento, uma visão da Bíblia dentro da nossa cosmovisão. E o tema de hoje você já deve estar vendo aí, ó. Olhando a Bíblia com a nossa cosmovisão. Por quê? Quando nós olhamos a Bíblia, olhamos para o mundo, olhamos para qualquer coisa que está à nossa volta, se nós olharmos com a nossa visão, com a nossa filosofia, nós não vamos chegar a lugar nenhum e não vamos respeitar também a visão do nosso irmão. Então escolhi nessa noite um tema para a gente conversar, Mateus capítulo 23, versículo 36, que diz assim: em verdade eu vos digo que todas essas coisas hão de vir sobre esta geração. Então Jesus estava ali conversando com os fariseus e ele estava dizendo que ele cobraria o pecado, as transgressões, aquilo que fizeram lá no passado com os seus profetas, com Abel. Ele disse que cobraria daquela geração. Tudo isso eu vou cobrar desta geração. Então, se você for fazer uma análise crítica quando você vê esse texto, não passará essa geração, alguns querem fazer uma manobra dentro desse texto, de acordo com a sua visão, com a cosmovisão daqueles que leram esse texto. Mas você pode fazer uma análise aí desses textos, que você vai ver Jesus sempre dizendo: geração má, incrédula, vocês pedem um sinal. Toda a mensagem que Jesus falava ali sobre o fim dos tempos, juízo eterno, era dentro daquela geração. Era a geração escolhida para que visse aquela glória, e também, se eles não crescem, sofreriam o grande e terrível dia do Senhor. Algumas vezes você já se perguntou por que muitos lêem a Bíblia e cada um tem uma visão diferente. Desde quando o mundo é mundo, a leitura desse livro ela é lida e cada um quer interpretar do seu jeito, não fazendo uma leitura respeitando o próprio livro, e queremos aplicar a nossa visão dentro daquilo que nós cremos, porque a própria palavra ela interpreta ela. Então, quando eu coloco a minha visão dentro da escatologia, por exemplo, o mundo foi enganado há 2000 anos dentro da visão que eu conheço dos textos. Há 2000 anos. E até hoje, tudo que estava lá para acontecer naquele século, eles estão esperando até hoje, segundo a sua visão que eles interpretam esse livro. Principalmente quando falamos da escatologia, porque a escatologia é um assunto para um futuro. Nosso era para um futuro deles, não um futuro nosso. Porque existe três linhas que confrontam sempre uma com a outra. Existem três linhas dentro do cristianismo. Essas linhas, elas defendem a sua ideologia, a sua cosmovisão. E aí pregamos essa doutrina, que eu também já fiz parte dessa doutrina. A minha visão era escatologia futurista. Fui treinado, fui ensinado, fiz 2 cursos, médio e bacharel, e fomos formados em uma sala de 11 pessoas. O único que se desviou do futurismo foi eu.
Então aqui dentro da minha cidade as pessoas não conseguem entender por que eu deixei aquela cosmovisão de esperar um apocalipse para um futuro. Porque eu examinando a palavra, eu fui vendo que não tem como ter um apocalipse no futuro. Então o que eu fiz? Deixei essas mensagens fracas no meu ponto de vista, que não se sustenta diante da Bíblia, e passei a olhar esse fim de uma outra maneira. Então o futurista é uma maneira de interpretar a segunda vinda de Cristo. Eles esperam que Jesus um dia vai vir no cavalo branco, vai vir nas nuvens, e todo olho vai ver. Até aqueles que é cego, será que vai ver? Só que essas profecias era para as 12 tribos de Israel. Então não tem ninguém hoje no século 21 que pertence às 12 tribos de Israel, aqueles que foram selados. Então o preterista total, o que o preterista total defende? Que toda a escatologia já se cumpriu, pretérito do passado. Então depois de analisar esse futurismo, preterista total e preterista parcial, que acredita que parte ainda vai acontecer, qual é a base que eu me encaixei melhor? No preterista total. Você vai olhar a Bíblia e vai respeitar os pontos, as palavras de Cristo, quando ele diz em Lucas capítulo 21, que quando eles vissem Jerusalém cercada de exército, saber que estava chegando o seu fim e a sua desolação, para que se cumprisse todas as coisas que estavam escritas. Então toda a lei, todas as profecias se cumprem no ano 70, quando Jerusalém cai por terra. E o preterista parcial, ele acredita na metade, que Jesus ainda vai vir em um futuro. Então isso tudo depende da cosmovisão da pessoa. Nós éramos do evangelho do futurista, da lei. Passei 20 anos defendendo essa escatologia. Mas eu sofri uma metanoia. Eu parei de olhar o mundo ou a Bíblia daquela forma que eu via. E por isso as pessoas hoje me taxam como herege, porque eu se posicionei contra esse ensino. Eu não nego a vinda de Cristo. A vinda de Cristo, a segunda vinda de Cristo, estava predito na Escritura, mas era para aquela geração, não para uma geração incerta. Como entender isso, se todos servem a Deus? O problema está aí, porque eu sirvo a Deus, você serve a Deus. E agora entramos em conflitos. E ali, às vezes, alguns até brigam, alguns discutem. Mas, meus irmãos, discutir não vai levar-nos a lugar nenhum, porque depende da nossa visão, daquilo que está implantado em nós. Não é um irmão que vai impor esse entendimento dentro de nós, precisa nascer dentro de nós para que nós possamos entender realmente e ter essa mudança de visão. Porque hoje não existe salvação hoje no Espírito, porque a obra já foi consumada. Não existe morte espiritual. Paulo deixa bem claro em Romanos capítulo 5, se não me falha a memória, 8 em diante, que diz que a morte ela reinou de Adão até Moisés. E Moisés reinou até quando? Quando o templo foi destruído. Então não existe morte espiritual hoje. Então, para que servem as mensagens hoje? É para a salvação da mente, é para que você possa reinar em vida e em perfeita vitória, com a sua visão transformada de reino hoje. Não repetir aquelas mesmas mensagens, como se nós estivéssemos lá na época deles. Então existe essa guerra aí no nosso meio, mas isso não vai mudar. Só vai mudar a nossa cosmovisão quando nós analisamos ela com um entendimento diferente e não querendo colocar nossa visão dentro de um texto.
Porque olhamos o mundo com a nossa visão. Em todas as áreas que nós olhamos o mundo com a nossa visão, nós vamos encontrar muitas dificuldades. Por quê? Até os 20 anos eu não tinha profissão, eu roçava, capinava, tudo de roça eu fazia, era profissão, era. Mas depois que eu mudei para essa cidade, Barra de São João, eu mudei a minha visão. Então hoje eu tenho várias opções de trabalho, eletricista, refrigerador, trabalho com refrigeração, eu sou apicultor. Então, isso tudo estava dentro de mim. Então, se eu for olhar o mundo hoje com a cosmovisão que eu tenho do meu trabalho, as pessoas às vezes me pedem cartão, eu não trabalho com cartão, eu trabalho mais com informação. Então, se eu for olhar o mundo dentro da minha cosmovisão, eu vou falar que eu estou cheio de serviço, enquanto outros estão procurando serviço e eu estou enjeitando o serviço. Então, você nota que nós olhamos o mundo com a nossa cosmovisão. Se você fazer uma pesquisa 50% hoje sobre a vinda de Jesus, 50% das pessoas ou 100% vão dizer que Jesus vai vir, mas manda ele mostrar um versículo provando que ele vai vir no século 21. Capaz de 10 não saber. Por quê? Eles pegaram uma cosmovisão do ensinamento que perdura há mais de 2000 anos, mas não se sustenta em si mesmo. Você conhece uma pessoa pelas suas palavras. Quer conhecer uma pessoa? É só ela abrir a boca, você conhece realmente o que está no seu coração. Por quê? Quando você vê as pessoas reclamando, a coisa está muito difícil, esse mundo está perdido, essa é a visão dele. Agora chega perto de um empresário, a pessoa que tem milhões de cabeças de boi, será que ele vai ver que o mundo está ruim? Então depende da visão de cada uma pessoa. Se eu e você formos olhar o mundo com um olhar religioso, nós vamos querer implantar a nossa visão naquela pessoa, colocar regras e domínio sobre ele e impor verdade sobre eles. Nós precisamos colocar a nossa mensagem, mas à disposição daqueles que queiram meditar, não impor aquilo e sair como, olha, fulano herege, está pregando heresia, porque isso não vai mudar, isso vai nos afastar um do outro. E o mais importante nesse mundo que nós estamos vivendo é o amor. O amor, ele rompe todas as barreiras. Ele rompe a barreira do futurismo. Ele rompe a barreira do preterismo total, do preterismo facial, porque você vai olhar as pessoas com um gesto de amor. E o amor, ele vence as barreiras. No mundo espiritual está tudo perfeito, mas quando nós queremos implantar a nossa visão, a força naquela pessoa, nós criamos um choque. E aí não vamos exercer realmente aquilo que Deus quer na nossa vida, que era o amor. Vocês serão conhecidos pelo amor. Hoje as pessoas estão fazendo acepção de pessoa com um livro que é história. Ah não, fulano é de Deus, outro não é. Então isso, meus irmãos, olha o mundo como mundo de Deus. Ainda que você não entenda que é ou que não é, mas olha, faz a sua parte, olha o mundo como se não houvesse um amanhã. Ame o seu inimigo, ame aquelas pessoas que te aborrecem e não tenta colocar ninguém para trás, mas faz a sua parte, coloca a sua cosmovisão, não defendendo A e B. Então, tudo que você for fazer hoje, você precisa ter a sua visão. Não colocar a sua visão no mundo, mas olhar o mundo como ele é. E quando você olhar o mundo como ele é, você não vai querer colocar a sua visão no mundo. Tudo aquilo que Deus preparou para conosco está dentro de nós. Agora basta eu e você colocar ele para fora. Trazer aquilo ser real. Em que você trabalha? Qual é o seu sonho? Em que você se dedica bem e pode ganhar dinheiro e mudar a sua concepção de vida?
O que você tem feito para sustentar a sua família? Qual é a área que você tem investido? Isso está dentro de você. Vai depender da sua visão, dos seus sonhos, dos seus projetos. E se eu for falar de sonhos aqui, projeto, eu vou ficar a noite toda falando, porque uma pessoa que chegou aqui em Unamar, 1994, com a sacolinha de mercado na mão, e hoje tem uma vida abençoada, é porque eu não aceitei. Eu busquei realmente aquilo que estava dentro do meu alcance para se realizar. Então, e nós voltamos para o texto aqui, meus irmãos. Nós vamos fazer uma análise desse texto com poucas palavras. Mateus 23. Mateus 23, verso 37, que diz assim: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que a ti são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, e não quiseste. Eis que abandonada vos é a vossa casa, pois eu vos declaro que desde agora de modo nenhum me vereis, até que diga: bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Então Jesus estava olhando para Jerusalém, sabendo que no ano 70 ela ia cair por terra e todas as profecias iriam se cumprir ali. Ele olha para Jerusalém com a visão de Deus, com a visão do Pai. E ele quer fazer que aquelas pessoas entendam que ele era o resgatador de Israel, e tem esse cuidado como a galinha tinha com os filhos. E eles não atentaram para isso. Versículo 39. Pois eu vos declaro que desde agora de modo nenhum me vereis, até que diga: bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Por que Jesus disse isso? Jesus estava indo para ser crucificado. E ele estava dizendo que eles não iam ver mais ele, até que eles iam dizer: bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Então Jesus estava pronunciando um juízo, uma sentença sobre Israel. Mas aqueles que dissessem: bendito seja aquele que vem em nome do Senhor, porque Jesus não vinha no nome dele mais. Ele ia vir na glória do Pai para julgar aquela nação. Então, quando nós sofremos uma metanoia ou uma visão, nós lembramos de Paulo. Paulo tinha uma visão do Antigo Testamento e como ele servia a Deus sem entendimento. Mas no momento que ele é jogado por terra, ele tem aquele encontro com Jesus, ele muda totalmente a sua concepção, conforme eu e você já mudamos. Quantas pessoas que conheceram a graça hoje já mudaram as suas mensagens? E já viram que aquilo que eles pregavam era uma visão dele. E hoje as pessoas mudaram, com razão. Outros continuam pregando a mesma coisa. Mas sou eu que vou fazer ele mudar? Ou ele precisa sofrer uma metanoia e mudar igual Paulo mudou? Ver as coisas de uma outra maneira. Mas não sou eu e nem é você que vai conseguir fazer isso. O tempo realmente vai levando essas pessoas a um autoconhecimento. E aí, até alcançar a estatura do varão perfeito, no entendimento, porque no corpo espiritual nós já somos. Eu não nego a segunda vinda de Cristo, só apenas era para aquela geração. Quando eu falo que defendo o Evangelho hoje, que Jesus já veio, o inferno foi inventado por Roma, o diabo como ser espiritual nunca existiu. E o mundo não vai acabar. Aquelas palavras que Pedro estava dizendo era palavra do Antigo Testamento. As pessoas não querem nem conversar comigo, porque eles não conseguem entender e fazer uma leitura da Bíblia. Eles parecem que a Bíblia foi escrita ontem. Paulo sentou lá e escreveu para olha assim, 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 não.
Mas quando entendemos que a Bíblia hoje ela serve como uma história verdadeira para que nós entendêssemos o que foi feito para com eles naquela geração, com certeza a nossa cosmovisão vai melhorar. E se não melhorar? E daí? Meus irmãos, o mundo sempre vai ser mundo com a sua visão ou sem a sua visão. O que vai passar é o nosso tempo aqui na Terra. Daqui 30, 40 anos, você não vai existir mais nem eu. E isso vai fazer alguma diferença? Brigar por isso, rumar inimizade, vai fazer? Aonde está a liderança que defenderam que Jesus estava voltando? Quantas pessoas construíram império? Eu estava olhando uma reportagem essa semana, as igrejas do primeiro mundo lá, na Espanha, aonde saiu o berço do Evangelho, está essa matéria há 10 anos atrás, os templos têm virado ponto de encontro, outros posada, outros cinemas. Por quê? Então eu vi um brasileiro desesperado dizendo: irmão, vamos ajudar a Espanha, porque as igrejas estão sendo derrubadas, os templos estão sendo derrubados. O que é que está acontecendo? Meus irmãos, só não vê quem não quer. O que tem acontecido? Ele diz: olha, ninguém acredita nos pastores aqui, ninguém acredita nos padres aqui, mas vocês queriam o quê? O Brasil vai caminhar por esse mesmo caminho e já tem avançado, porque a liderança, eles não se preocupam em ensinar a verdade. A verdade que liberta é Cristo. Então, aonde está aquela palavra para os nossos irmãos que estão em outros países, que ninguém vai no templo? Eles são cristãos, se você perder uma carteira, eles te entregam. Mas ninguém vai se reunir como igreja. Será por quê? É uma pergunta que o irmão estava perguntando lá. Mas será por quê? Por que as pessoas não estão acreditando mais nos pastores? Por que as pessoas não estão mais acreditando nos padres? Porque o que tinha que ser feito já foi feito na cruz. Quando ele abriu o braço para a direita e para a esquerda, tetelestais, está tudo consumado. Existe um só pastor e um só rebanho. Se mais você é contra as reuniões, não, nós temos as nossas reuniões, mas com palavra de conhecimento. Mas poucas pessoas, eles querem ter esse conhecimento da verdade. Eles preferem esperar Jesus voltar ao diabo furioso do que ser liberto desse cosmovisão que eles foram passados para ele. Então essas igrejas estão derrubando tudo. É raramente uma igreja que está de pé lá hoje. Se tem alguma de pé, um colega meu foi para lá tem uns 10 anos. Ele saiu, chegando lá, ele foi para uma reunião onde ele ia ficar. Tinha 20 membros e 5 pastores. E ele queria levar o avivamento daqui para lá. Não sei nem qual é a notícia mais dele, que eu nunca mais vi. Não vai conseguir. Porque enquanto o homem olhar que parede não é igreja e nem é templo de Deus, nós vamos melhorar a nossa cosmovisão. O que é hoje? Nós somos a morada do Deus eterno. Ninguém pode dizer que eu não vou lá, eu estou perdido, porque a Bíblia diz que Deus não habita em templo feito por mão de homens. A nossa vida, nós somos a morada de Deus. E quando nós entendemos isso, nós precisamos caminhar dentro dessas verdades. Não atropelando ninguém, não tirando, não sendo injusticeiro com ninguém, fazendo a nossa parte, trilhando o nosso caminho, Deus como nosso guia. Com certeza nós vamos viver a nossa vida aqui na terra melhores. Vamos ver alguns versículos para a gente terminar. Tessalonicenses, capítulo 2, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 5, que diz assim: não vos lembrais de que eu vos dizia estas coisas quando ainda estava convosco. Paulo estava lembrando os irmãos de Tessalonicenses, que ele estava alertando os irmãos quanto à vinda do Senhor. E o verso 6: e agora vós sabeis o que o detém,
para que ao seu próprio tempo seja revelado. Então, os Tessalonicenses estavam recebendo algumas cartas como se o dia do Senhor já tinha vindo. O que os Tessalonicenses tinham em mente? Não a destruição do mundo, porque eles não tinham que o mundo iria acabar. Era acabar um propósito no mundo espiritual. Cristo ia vir destruir aquela cidade, aquela nação de Israel, e todos passariam a morar eternamente com Deus. Eles não tinham na mente que o planeta Terra ia explodir. A igreja, hoje, eles insistem que o mundo vai acabar e prega essa loucura para as pessoas, a cosmovisão que eles aprenderam. Mateus 16, 27, preste bem atenção, porque ou Jesus estava meio com sono, ou ele não estava sabendo que estava falando para os discípulos. Qual que você escolhe? Mateus 16, 27. Porque o Filho do Homem há de vir na glória do seu Pai com os seus anjos. Então retribuirá cada um segundo as suas obras. Então, na época que Jesus ia vir, a recompensa era pelas obras. Antiga aliança, obras, tinha que ter obras para que fosse recompensado. Então, o Filho do Homem ia vir e ele iria repartir para cada um segundo as suas obras. E aí o verso 28, que você precisa prestar atenção e pergunta para o seu líder o que significa esse versículo, para ver o que ele tem a te dizer, segundo a sua visão. E o verso 28, em verdade vos digo, algum do que aqui estão, de modo nenhum provarão a morte, até que veja vir o Filho do Homem no seu reino. Então, Jesus estava provando ali, falando que algum do que ali estava ouvindo aquele sermão não ia morrer, até que visse ele vindo na glória. Então, essa vinda, meus irmãos, como ele viria na glória do Pai, ninguém ia ver ele, só ia ver destruição, e ele ia dar a cada um segundo as suas obras. Eu já vi alguns dizendo que esse texto, alguns falam que Jesus estava falando da transfiguração. Vamos analisar esse último verso para ver se Jesus estava falando da transfiguração, porque ele diz, algum do que aqui estão não vão provar a morte até que veja o Filho do Homem vir. Então, 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, a Tiago e João, irmão deste, e os conduziu à parte, a um alto monte. Então, depois de 6 dias que ele tinha falado que algum do que ali estava não ia provar a morte, Jesus pega os seus discípulos e leva para o monte. E foi transfigurado diante deles. E o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. Então, 6 dias depois, se esse texto fala da transfiguração, alguns discípulos morreram ali com 6 dias, porque ele diz, algum do que aqui estão não vão provar a morte até. Então, se alguns não iam provar a morte, alguém iria morrer até que visse ele vindo no reino do Pai. Então, será o que Jesus queria dizer com esse versículo? E tem vários outros comprovando que a vinda de Jesus era para aquela geração. E hoje, o que você espera na sua vida de cristão? Meus irmãos, eu vou falar da minha cosmovisão. O que eu espero de Deus hoje? O que eu espero de Deus está tudo dentro de mim. Tudo que Deus poderia fazer está dentro de você. O próprio Deus mora em você. Então você é o tudo de Deus. Então você não precisa esperar um mundo espiritual transformado, porque a transformação está dentro de você. O que você e eu precisamos entender é olhar o mundo como ele é. Podemos fazer a diferença? Podemos, quando temos uma visão transformada dentro daquilo que Deus proporcionou para conosco. Jesus falou para os seus discípulos, tinha
um aleijado, os discípulos olharam para ele e disseram: Senhor, quem pecou? Aquele ali ou seu pai? Jesus, ninguém pecou. Isso aqui foi para manifestar a glória de Deus. Tem alguma coisa errada na sua casa? Tem alguma coisa que não tem dado certo? Como alguém vai ver a glória de Deus se não haver uma dificuldade? Então, nessa hora que você tem que manifestar a sua fé, para que o mundo realmente possa ver a glória de Deus na sua vida. Melhor noite para você, um grande abraço, até uma outra oportunidade.